Pessoal, essa aula a gente vai retomar os conceitos básicos de genética, ok? Mas eu já vou adiantar para vocês. Eu não vou conseguir resumir aqui em 50 minutos o conteúdo que eu trabalhei ao longo de todas as aulas do mês, né, de agosto e um pedacinho aí de setembro, né? Então, eu vou dar um apanhado geral, mas vocês precisam ler os resumos dos conteúdos, ver as videoaulas gravadas, enfim, vocês precisam correr atrás do prejuízo de vocês. Eu já estendi o prazo na turma de vocês, o prazo era terça, né? Estendi esse prazo para sexta, para entrega das atividades dessa última postagem, e a prova vocês podem fazer até no sábado, ok? Então, eu vou dar aqui um apanhado geral. Se tiver alguma dúvida, depois que eu fizer esse apanhado geral, sobre alguma questão que vocês queiram que eu corrija, aí vocês mandam no bate-papo. Como o Yuri já tinha conversado com vocês, na aula online comigo, vocês podem participar o tempo todo. O chat ele está aberto o tempo todo, tá? Mas para evitar que vocês falem junto comigo, eu prefiro que mantenham todos os microfones desligados. Mas qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram que eu explique de novo, é só mandar no bate-papo, ele fica aqui na minha janelinha, eu fico lendo ele o tempo todo. Beleza? Bom, vocês sabem que a gente está estudando genética. E a genética, ela estuda as leis que governam a transmissão das características de uma geração para outra. O que é esse de uma geração para outra? De pai para filhos e filhas, dos filhos e filhas para os netos e as netas, e assim sucessivamente, tá? E essa transmissão de características, ela é governada por duas leis, a primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel. Nessa prova, a gente só vai falar da primeira lei de Mendel, tá? Mas antes da gente falar da primeira lei de Mendel, a gente precisa saber que a genética, ela estuda a transmissão de características. E essas características podem ter várias qualidades nos indivíduos. Por exemplo, uma característica que a gente falou muito nas aulas foi a textura da ervilha. A textura da ervilha pode ter duas qualidades, lisa e rugosa. Então, as qualidades dessas características, aquilo que vai ser manifestado no indivíduo, essas qualidades recebem o nome de fenótipos. E esses fenótipos são determinados por algo que está no DNA. Os fenótipos são determinados pelo genótipo. Então, o genótipo, pessoal, são informações que estão no DNA dos indivíduos, e é por isso que o genótipo é que passa de pai para filho, de filho para neto, e assim sucessivamente. E esses genótipos, essas partículas que estão no DNA do indivíduo, elas controlam a manifestação das características, elas controlam os fenótipos. Então, fenótipo é aquilo que a gente vê do organismo. Exemplo, cor da ervilha, verde ou amarela, textura da ervilha, lisa ou rugosa. Isso são os fenótipos. O que determina o fenótipo de um indivíduo? Aquilo que está no DNA dele, o genótipo. E o genótipo é sempre formado por dois alelos. Então, os alelos são os fatores que passam de uma geração para outra. São os alelos que são carregados pelos gametas e passam de pai para filho. Portanto, os alelos é que permitem a transmissão das características, ok? Esses alelos, pessoal, que em pares formam os genótipos e genótipos controlam os fenótipos, que é aquilo que a gente vê, esses alelos são representados por letras.
E é muito comum a gente usar, às vezes, uma letra maiúscula e uma minúscula. Azão e azinho. Mas também a gente pode usar letras com números para representar esses alelos, como A1, A2, A3 e assim sucessivamente, ok? Bom, queria que alguém no bate-papo que está acompanhando, talvez o Yuri, que participou mais das aulas online, me falasse qual que é a diferença de um alelo que a gente representa com a letra maiúscula, como azão, para o alelo que a gente representa com a letra minúscula, como o azinho. Qual que é a diferença entre um alelo azão e o alelo azinho? Muito bem, Yuri. O alelo que a gente denomina com a letra maiúscula, geralmente é o dominante. E o que a gente representa com a letra minúscula, a gente chama ele de recessivo. Yuri trouxe a definição, os nomes, mas o que significa o alelo azão, Yuri, ser dominante sobre o alelo azinho? Pensa na relação genótipo-fenótipo, que sai a explicação. O dominante prevalece sobre o recessivo. O que isso que o Yuri disse quer dizer? Quando você tem um indivíduo que tem o alelo dominante, seja um alelo dominante, no indivíduo que a gente chama de heterozigoto, porque o genótipo dele é formado por um alelo dominante e um recessivo. Ou quando o indivíduo tem dois alelos dominantes, que é o que a gente chama de homozigoto, como o Yuri falou, o alelo dominante prevalece sobre o alelo recessivo. Então, indivíduos com genótipo azão-azão ou indivíduos com genótipo azão-azinho, eles têm o mesmo fenótipo. O que isso quer dizer? Eles manifestam a mesma qualidade da característica. Enquanto que os indivíduos azinho-azinho, que também são homozigotos, mas são homozigotos para o alelo recessivo, eles vão ter um outro fenótipo. Ok? Bom, então esses são alguns conceitos básicos que a gente precisa saber para começar a estudar genética. O cara que descobriu as leis da genética, ele se chamava Mendel, tá? E ele, por ter descoberto essas leis, ele foi homenageado com o nome dele, fazendo parte da primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel. Bom, quando Mendel fez os seus experimentos, ele trabalhou com uma estrutura de cruzamentos entre ervilhas, tá? E esses cruzamentos entre ervilhas eram feitos com 3 gerações. Yuri, que talvez esteja mais antenado, mas qualquer um pode participar. Quais são as 3 gerações que formam os cruzamentos que o Mendel fez? Quais são as 3 gerações que formam os cruzamentos que o Mendel fez? Parental, F1 e F2. Muito bem. Então, Mendel fez uma primeira geração que chama P, geração parental. O produto do cruzamento feito na geração parental produziu a geração F1, a filial 1. E a partir da geração filial 1, ele produziu a última geração, a filial 2. Beleza? Bom, através desses cruzamentos, o Mendel chegou à conclusão que todo indivíduo tinha 2 alelos formando o seu genótipo.
Tá? Então, a primeira conclusão dos cruzamentos do Mendel é que o indivíduo apresenta 2 alelos que juntos determinam o fenótipo. Como eu disse, o indivíduo pode ter 2 alelos iguais e ser homozigoto, ou o indivíduo pode ter 2 alelos diferentes, e aí ele é heterozigoto. Tá? E outra conclusão que o Mendel tirou dos seus cruzamentos foi que na hora de produzir os gametas, os alelos se separam. E isso aqui é a primeira lei de Mendel. Então, vocês vão ver que na hora que eu fizer os cruzamentos, eu vou pegar os alelos que estão no genótipo e vou separar eles para colocar apenas um alelo dentro dos gametas, do espermatozoide e do óvulo. E na hora que eu junto o espermatozoide e óvulo, eu volto a ter quantos alelos no zigotinho? 2 alelos de novo, tá? Isso tudo Mendel descobriu sozinho lá em 1800 e bolinha, tá? Então, a gente vai pegar aqui um cruzamento que o Mendel fez de uma ervilha que era lisa, e aí o genótipo dela, isso quer dizer, o par de alelo que ela tinha, era o Rzão, Rzão. E ele cruzou essa ervilha com uma rugosa. Uma ervilha toda enrugadinha. Essa ervilha rugosa tinha os alelos Rzinho, Rzinho. Tá? Na hora de produzir os gametas, essa Rzão, Rzão vai produzir gameta com Rzão e gameta com Rzão. Isso que eu estou fazendo é a separação dos alelos na hora de fazer os gametas, na hora de fazer a meiose, que a gente estudou lá na aula presencial. A planta rugosa vai fazer a mesma coisa. Ela vai pegar esses alelos que estão no genótipo e vai separar para produzir os gametas dela. Então, os gametas da planta rugosa vão ter Rzinho e Rzinho. Como os alelos são iguais, esses gametas que foram produzidos são todos iguais. Então, acho que vocês concordam comigo. Que a única possibilidade de encontro de gameta aqui na fecundação é um gameta contendo o Rzão da ervilha lisa encontrar o gameta Rzinho da ervilha rugosa. E aí, na F1, 100% dos filhotes produzidos eram Rzão, Rzinho. Nesse caso, o que acabou acontecendo? Como o Yuri muito bem disse, o alelo Rzão prevalece sobre o alelo Rzinho. O alelo Rzão produz ervilha lisa. Então, todas essas ervilhas da F1, elas eram lisas. Beleza? Bom, o que o Mendel fez agora? Ele pegou 2 ervilhas da F1 e cruzou uma com a outra. Então, agora a gente vai pegar uma Rzão, Rzinho e vai cruzar com outra Rzão, Rzinho. Lembrem-se, na hora que o indivíduo vai se reproduzir, os alelos se o quê? Separam na hora de produzir os gametas. Então, se o indivíduo ali da F1 é Rzão, Rzinho, o Rzão vai para metade dos gametas e o Rzinho vai para outra metade dos gametas. Eles o quê? Se separam. Isso é a primeira lei de Mendel. Então, vem Rzão para metade dos gametas e o Rzinho para outra metade dos gametas. E para esse outro indivíduo aqui é a mesma coisa. Metade dos gametas dele vão ter o Rzão e metade dos gametas dele vão ter o Rzinho, ok? E aí agora a gente vai fazer todos os encontros de gameta possível desse primeiro indivíduo aqui com os gametas desse indivíduo aqui. Então, vamos lá. O Rzão desse pode encontrar o Rzão desse.
Rzão, Rzão. É um tipo de filhote. O Rzão desse pode encontrar o Rzinho desse. Rzão, Rzinho. Outro tipo de filhote. O Rzinho desse pode encontrar o Rzão desse. Seria Rzinho, Rzão. Mas a gente sempre coloca a letra maiúscula na frente. Então, de novo, gera um filhote Rzão, Rzinho. E o Rzinho desse pode encontrar esse Rzinho aqui, dando Rzinho, Rzinho. Quantos tipos de filhote nós temos? 4. Então, vocês vão colocar aqui debaixo da proporção o número total de filhotes. 4. E em cima, nós temos o número que aquele filhote representa dentro do universo total. Ou seja, quantos Rzão tem? 1 dentro de 4. Esse Rzão, Rzinho tem 1 dentro de 4. Esse Rzão, Rzinho tem 1 dentro de 4. E esse Rzinho, Rzinho tem 1 dentro de 4. Então, o que a gente obtém aqui, pessoal, é o que o Mendel chamou de proporções genotípicas e fenotípicas na F2. O que isso quer dizer? Do ponto de vista de proporção genotípica, ou seja, de genótipos, a gente tem um indivíduo homozigoto dominante para 2 indivíduos heterozigotos para um indivíduo homozigoto recessivo. E do ponto de vista da proporção fenotípica, é a proporção dos fenótipos, daquilo que a gente vê. A gente sabe que o Rzão é liso. O Rzão Rzinho, o Rzão domina o Rzinho, ela é lisa também. Então, a gente vai ter 3 lisas para cada uma rugosa. E através desses cruzamentos, como esse que eu acabei de mostrar, o Mendel descobriu as 2 conclusões que eu anotei aqui para vocês. Que todo indivíduo tem dentro das suas células, lá no seu DNA, 2 alelos, e esses alelos, esse parzinho, vão determinar o fenótipo, que é aqueles alelos controlam. Aqui, por exemplo, os alelos Rzão e Rzinho controlam a textura da ervilha. E esses alelos do parzinho, na hora que o indivíduo vai se reproduzir, na hora de produzir os gametas, esses alelos o quê? Se separam na hora de produzir os gametas. Ok? Beleza? Então, a primeira lei de Mendel, reforçando para você, Gustavo, tá aí caindo toda hora, mas eu tô te vendo. A primeira lei de Mendel diz que todo indivíduo tem um parzinho de alelos que controlam uma característica. Então, eu tenho alelos que controlam a textura da ervilha, eu tenho alelo que controla a cor da ervilha, eu tenho alelo que controla a cor da flor da ervilha e todas as características de todos os seres vivos. Mas sempre, o indivíduo ele tem que ter 2 alelos, tá? Podem ser iguais ou diferentes. É o que a gente falou ali nos genótipos. Genótipos é o conjunto de alelos. Pode ser heterozigoto, quando os alelos são diferentes, ou homozigoto, dominante ou recessivo, quando os alelos são iguais. Dominante é o alelo que prevalece sobre o recessivo. Então, se ele determina um fenótipo, no indivíduo heterozigoto, o fenótipo do dominante ganha em cima do fenótipo do alelo menorzinho, recessivo. Fenótipo é a manifestação do que a gente vê no indivíduo. Fenótipo, Álvaro, é o seguinte: se eu falo que a ervilha é rugosa, eu não estou vendo que ela é rugosa, isso é o fenótipo. É uma qualidade mensurável que você vê, que você mede, que você avalia a cor, a textura, por exemplo. É o que o Yuri diz. O fenótipo é a característica, o que você está vendo. Exemplo, textura da ervilha. Fenótipo pode ser liso ou rugoso. Fenótipo da cor de ervilha, verde ou amarelo. Isso é o fenótipo. E o que determina isso? Como muito bem o Yuri disse, a letrinha. A letrinha, gente, é o genótipo, que está lá no DNA. Por isso que passa de pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente. Esses alelos, o indivíduo sempre tem um parzinho dentro da célula dele. Sempre tem que ter 2. Pode ser 2 iguais, como aqui e aqui, ou 2 diferentes.
como aqui e aqui. Beleza? E aí, esses alelos controlam o fenótipo. Por exemplo, a ervilha que era Rzão, Rzão, ela era lisa. A ervilha que era Rzinho, Rzinho, era rugosa. E a ervilha que é Rzão, Rzinho, o Rzão prevalece sobre o Rzinho e ela é rugosa. Ok? Então, a gente retomou esses conceitos. E, mais uma vez, a primeira lei de Mendel diz que as letrinhas, isto é, os alelos do genótipo, na hora que o indivíduo vai reproduzir, elas se separam para produzir os gametas. Por isso que toda vez que eu faço o cruzamento, presta muita atenção. Vou cruzar aqui, ó, um indivíduo azão, azinho, com um outro indivíduo azão, azinho. Alelos, letrinhas, genótipo. Primeira lei de Mendel. Na hora que eu vou cruzar esses indivíduos, o que eu faço com os alelos? Separo. Então, esse indivíduo aqui produz gameta azão e produz gameta azinho. E esse indivíduo aqui produz gameta azão e produz gameta azinho. Na hora de fazer a fecundação, os filhotes, os zigotos, qualquer gameta desse pode encontrar qualquer gameta desse. E aí, como é que a gente faz? Azão desse com azão do outro, filhotinho é o quê? Azão, azão. Azão desse com azinho do outro, como é que é o filhotinho? Azão, azinho. Azinho desse com azão desse, sempre coloca o maiúsculo na frente. Azão, azinho. E o azinho desse com o azinho desse, azinho, azinho. Quantos possíveis filhotes tem? 4. Então, você coloca no denominador da sua probabilidade, da sua fração, o 4. E em cima, a quantidade que aquele filhotinho representa. Todos aqui é um dos 4. Então, cada filhotinho desse, você vai ter chance de encontrar em 1/4. 1/4 de chance de encontrar esse filhotinho no cruzamento que eu mostrei aqui. Vocês concordam que esses dois filhotinhos são iguaizinhos? Sim ou não? O primeiro é azão, azinho. O segundo ali que eu estou colocando é azão, azinho também. São iguais, não são? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode somar as frações. Então, em vez de eu falar que eu tenho 1/4 de azão, azinho e também 1/4 de azão, azinho, eu falo que eu tenho 2/4 de azão, azinho. Lembrem da matemática. Essa fração aqui dá para simplificar. É a mesma coisa aqui, meio. Então, 1/4 dos filhotes é azão, azão. Metade, 2/4, azão, azinho. E 1/4, azinho, azinho. Todos esses indivíduos aqui, ó, os azão, azão e os azão, azinho, eles têm o alelo dominante, o alelo que prevalece. Então, eles têm o fenótipo dominante. No caso lá das ervilhas, o fenótipo dominante era a ervilha ser lisa. No caso da cor da ervilha, o fenótipo dominante era ser amarela, ok? E esse aqui, o azinho, azinho, que representa 1/4, ele tem o fenótipo recessivo. Entenderam até agora? Quem entendeu, me dá um ok no bate-papo. Quem não entendeu alguma coisa, fala o que não entendeu. Quem tem alguma pergunta ou dúvida, é a hora de fazer. Yuri, ok. O Jean ok. Rodrigo, ok. O Álvaro, ok. Gustavo, ok. João Vitor, ok. Ítalo, tá tranquilo? Beleza. Júlio, então tá bom. Essa é a primeira parte que nós estamos falando. Isso aqui está claro, nós podemos agora falar de outro assunto, tá? Bom, vocês perceberam, deixa eu apagar isso aqui. Vocês perceberam que em todas as situações que eu mostrei, o azão domina completamente o azinho? Quando a gente tem essa situação, a gente fala
Yuri, que a dominância é o quê? Quando o azão domina completamente o azinho. A gente fala que tem uma dominância, o quê? Presta atenção, Yuri. O azão domina completamente o azinho. Muito bem. Então, a gente fala que, nesse caso, a dominância é completa. Mas, ô Yuri, quando a dominância é completa, quantos fenótipos a gente tem? A gente tem 2 fenótipos. O fenótipo que a gente chama de dominante, que pode ser de um indivíduo homozigoto dominante ou heterozigoto. E a gente tem o fenótipo recessivo, que é aquele do indivíduo homozigoto recessivo. Mas eu pergunto para você, Yuri, que eu lembro que você estava nessa última aula. O mundo é sempre assim, Yuri? Sempre a dominância é completa? Não. O Yuri se adiantou aqui e já falou que não é o caso. O Yuri está falando que existem exceções. Então, os demais, aquilo que a gente acabou de ver lá na primeira lei de Mendel é o padrão, mas nem sempre vai ocorrer. Então, a gente tem algumas modificações da primeira lei de Mendel, onde a dominância não é sempre completa. A gente viu 2, tá? A primeira é fácil, porque ela se chama dominância incompleta. Usando o que o Yuri disse, a dominância incompleta ela define que o alelo que era o dominante, o que prevalecia, ele não domina, ele se mistura com o alelo recessivo. Para vocês ficarem entenderem muito bem, se você pega uma tinta vermelha e mistura com uma tinta branca dentro de um balde, que cor que vai ser obtida? Pega uma lata de tinta branca e mistura com uma lata de tinta vermelha. Você vai ter um vermelho claro, dependendo, João, da proporção, fica até meio rosa, tá? Então, o que acontece aqui na dominância completa é isso aí. Você tem um genótipo homozigoto, que vai dar o fenótipo muito intenso. Você tem o outro homozigoto, que vai dar um fenótipo pouco intenso. E o heterozigoto vai ser o quê? A mistura. Então, ele vai ter o que a gente chama de fenótipo intermediário. É como se fosse o famoso meio do caminho. Vocês estão entendendo? Então, vou dar o exemplo aqui que eu dei lá na aula. Existe uma flor de uma planta chamada maravilha. Essa flor tem 3 cores de flor, isto é, 3 fenótipos. Tem a planta que é vermelha, tem a planta que é branca e tem a planta que é rosa. A planta vermelha é aquela que é muito intensa. Ela é homozigota para o alelo maiúsculo. A planta branca, ela é pouco intensa. Então, ela é homozigota para o alelo branco. Ela é azinho-azinho. E o heterozigoto, que antigamente era igual a esse homozigoto aqui, agora ele é o quê? Uma mistura. É como se você pegasse a dose do vermelho, que é como se fosse metade da dose, e misturasse com a dose do branco. E aí vai misturar as 2 cores e vai dar o quê? Uma flor rosa, tá? Então, esse indivíduo heterozigoto, ele vai ter um fenótipo intermediário. Então, quando vocês observarem 3 fenótipos, um muito intenso, outro pouco intenso e um intermediário,
já não estamos falando da dominância completa. A gente agora está falando de uma dominância que é incompleta, ok? Essa dominância incompleta, ela é causada por essa mistura dos dois alelos no indivíduo heterozigoto, ok? É como se cada um deles contribuísse com metade do efeito. Acho que foi isso que você perguntou, né, Álvaro? E o Júlio, é como se fosse uma pessoa mestiça? Se a gente considerasse a cor da pele como exemplo, sim, Júlio. A gente teria os homozigotos desse tipo, sendo as pessoas mais negras, as pessoas homozigotas desse tipo aqui, sendo as pessoas brancas, e essa pessoa que é a heterozigota, que tem os dois alelos diferentes, ela é a mistura. Seria uma pessoa parda, né? Uma pessoa que tem a cor parda, ok? Não, Rodrigo, não é só em planta. Apesar de muitos dos exemplos que eu estou utilizando aqui, eu estar usando em planta, todas essas regras que a gente está estudando se aplicam a todos os organismos. Aproveitando a sua pergunta, eu vou dar um exemplo agora de vaca, tá bom? Mas a dominância incompleta eu espero que vocês tenham entendido aí na cabeça de vocês. Próxima que eu vou falar aqui para vocês é a codominância. E a codominância, eu vou usar um exemplo aqui de bicho, tá? Pessoal que tem fazenda aí, eu sei que o Gustavo tem, presta atenção que esse exemplo aqui é para vocês. Tem uma raça de gado muito utilizada para gado de corte, é um gado europeu, chamado Shorthorn, tá? E lá na raça Shorthorn, você tem 3 padrões de cor do animal. Você tem gado totalmente vermelho. Peraí. Voltando. Codominância. Lá na raça Shorthorn, você tem gado que é totalmente vermelho, você tem gado que é totalmente branco e você tem o gado malhado. O que é o gado malhado? É aquele que tem partes vermelhas e parte branca. É muito parecido com aquela holandesa vermelha e branca. É muito raro da gente encontrar aqui no Brasil, mas a gente encontra, tá? Então, presta atenção, pessoal. Lá na raça Shorthorn, gado de corte europeu, você tem 3 fenótipos. Você tem 3 padrões de pelagem. Animal todo vermelhinho, animal todo branquinho e o animal que é malhado. Ele tem umas manchas vermelhas e umas manchas brancas. Vocês estão vendo que não é uma dominância incompleta, porque se fosse, esse do meio não ia ter cor vermelha e branca junto. Ele ia ser o quê? A mistura, ele ia ser um rosa. Não é o caso. Vejam que o do meio, ele está com a expressão tanto de pedaços do couro vermelho, quanto pedaços do couro branco. E aí, quando isso acontece, a gente fala de codominância. Então, esse animal vermelho aqui é o homozigoto para o alelo azão, ele é o azão-azão. Esse animal branco aqui é o homozigoto para o alelo azinho, azinho-azinho. E esse indivíduo malhado, aquele que tem manchas vermelhas e brancas, ele é o heterozigoto, aquele que tem os alelos diferentes. Só que aqui, pessoal, não tem mais aquela mistura que tinha lá na Flor Maravilha, na dominância incompleta. Aqui é como se um pedaço do bicho tivesse com o alelo azão ganhando e fosse um pedaço vermelho, e outro pedaço do bicho, o alelo azinho ganhava. E aí ele tem um pedaço do couro branco. Então vejam a diferença. Lá na dominância incompleta, você tinha um muito intenso, pouco intenso e a mistura, que é o heterozigoto. Aqui você tem uma cor, outra cor, e o do meio, que é o heterozigoto, tem as 2 cores ao mesmo tempo, não tem diluição. Nesse caso, a gente fala então de codominância, porque o indivíduo, que é o heterozigoto, que é esse daqui, ele manifesta os 2 fenótipos no mesmo indivíduo, ok? Na verdade, o Yuri, não é uma competição do DNA em cada célula.
é como se você tivesse uma programação genética que em determinadas regiões do pelo o alelo azão ganha, né? Eu acho que essa competição é o que você está perguntando. Em outras regiões do pelo, o alelo azinho ganha. Por isso que fica aquele padrão malhado, com manchas vermelhas e manchas brancas. Mas o mais importante de vocês entenderem aqui agora é que o alelo azão, ele está com o alelo azinho e os dois aparecem ao mesmo tempo no mesmo indivíduo. Por isso que a gente tem o gado malhado. O gado malhado preto e branco, que é muito comum nas fazendas, ele segue o mesmo padrão. Então, quando você tem uma vaca toda preta, ela é homozigota azão-azão. Quando você tem uma vaca toda branquinha, ela é homozigota azinho-azinho. E quando você tem aquela malhada de preto e branco, ela é heterozigota. Entenderam as duas modificações, a dominância incompleta, onde o heterozigoto mistura e fica intermediário, e a codominância, onde o heterozigoto ele tem os dois extremos juntos ali no mesmo indivíduo? Se entenderam, me dão um ok. Alguma pergunta ou dúvida, é a hora de fazer. Vamos lá, Álvaro, concentra. No exemplo anterior, eu tinha planta vermelha, planta branca e planta rosa. Eu pergunto para você, a flor rosa é uma mistura do vermelho e do branco? Ou na planta rosa eu tenho o vermelho e branco em manchas vermelhas e brancas ao mesmo tempo? Uma mistura. Isso é dominância incompleta. Então, o indivíduo azão é vermelho, o indivíduo azinho é branco e o indivíduo rosa é azão. O azão e o azinho se misturam e geram a cor rosa. Isso é dominância incompleta. Codominância, Álvaro, eu tenho o azão como gado vermelho, o azinho como gado branco. E no heterozigoto eu tenho manchas vermelhas e manchas brancas. Eu tive mistura de cor nesse caso? Não. O indivíduo malhado, Álvaro, você já viu uma vaca preta e branca na vida? Ele tem pedaços pretos e pedaços brancos. Uma vaca malhada de vermelho e branco é a mesma coisa. Ela tem pedaços vermelhos e pedaços brancos. Então, não tem uma mistura, igual no exemplo da flor. Eu tenho o vermelho e o branco ao mesmo tempo no mesmo indivíduo. Isso é a codominância. E esse indivíduo, obrigatoriamente, tem que ser heterozigoto. Ok, Álvaro? Então, tá bom. Então, Ítalo, tá claro? Não viu o seu ok? O Rodrigo... Rodrigo já tinha dado ok, o Ítalo ok, então todo mundo entendeu, tá? E a última coisa que eu vou retomar para vocês, e pelo amor de Deus, eu estou fazendo um apanhado geral. Eu não estou explicando tudo que vai cair na prova. Depois disso daqui, vocês têm que ir lá e ver as videoaulas, ler os resumos, para poder pegar alguns outros detalhes, tá? Não estou falando de grupo sanguíneo aqui hoje, tem que ver na videoaula, o Yuri viu, foi a aula dessa semana, enfim. A última coisa que eu quero falar com vocês é sobre os heredogramas que vão cair na prova. Heredograma, gente, vocês já fizeram heredograma lá na quinta série, quando vocês faziam aquela árvore genealógica. Meu avô com a minha avó, da meu pai e os irmãos dele, o avô da minha mãe. Né? Vocês lembram daquele trabalhinho que fazia lá na quinta série? Então, esse trabalhinho, gente, aqui agora ele chama heredograma, que é a árvore genealógica de uma família. E aí, nessa árvore genealógica, a gente representa os homens por quadradinho, as mulheres por bolinha, beleza? Os indivíduos afetados, geralmente é porque é doença, tá, gente? Doença genética. Então, o indivíduo afetado, o indivíduo que ele tem alguma doença genética, a gente colore ele. Se for homem ou se for mulher. Esses aqui é o que a gente chama de afetados. Geralmente, como a gente sempre vai trabalhar com o heredograma de doença genética, são os doentes.
E quando os indivíduos são normais, a gente não colore, deixa eles assim, ó. Esses aqui são os indivíduos normais, tá bom? Bom, outra coisa que é importante a gente frisar e retomar aqui é o seguinte: quando você quer mostrar que teve um acasalamento, que teve um casamento, você pega um indivíduo do sexo masculino junta com um indivíduo do sexo feminino. Óbvio que aqui a gente está falando de acasalamentos que geram descendentes e que são entre indivíduos de sexos biológicos opostos, tá? Então, esse traço aqui, gente, representa um casamento entre dois indivíduos que não são parentes. Quando você puxa um risquinho aqui e faz isso daqui, você está representando os filhos do casamento. Eu vou colocar aqui que teve um filho e uma filha. Então, esses dois aqui são o que entre si? Irmãos, tá bom? Quando o risquinho é simples, eu estou falando que o casamento foi um casamento entre indivíduos que não são parentes. E quando o risquinho é duplo, assim, por exemplo, eu falo que é um casamento consanguíneo. É o casamento entre parentes, é aquele famoso casamento entre primo, que o povo não gosta porque dá problema, porque aumenta a chance de nascer com problema genético. Então, quando o casamento é entre primo, consanguíneo, a gente faz daquela forma ali, tá? E quando a gente estudou esses heredogramas, principalmente as doenças genéticas, a gente viu que tem alguns padrões de herança. E o que são esses padrões de herança? São as formas pela qual a doença passa de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto. Então, esses padrões, essas regras, são o que a gente chama de padrões de herança. São as regras de como que uma doença passa de uma geração para outra. E essa, sim, é verdade, Gustavo. Quando tem casamento entre primo, a chance de aparecer uma doença genética é muito mais alta do que casamento entre duas pessoas que não têm parentesco nenhum, tá? É verdade, é científico, tá? Então, se você está de olho na prima, você pode parar, porque não é bom ter casamento desse tipo, tá? Tem que ver, Rodrigo, se a síndrome de Infraumene, qual que é o padrão de herança dela, tá? Assim que eu terminar a explicação, eu jogo aqui no Google e a gente pode até trazer o exemplo aí da sua família para a gente discutir aqui na aula, tá? Não, João, esse negócio de nascer sem perna é mais problema de desenvolvimento embrionário, tá? Sabe? Não é tanto questão genética, não. Então, Yuri, o casamento de irmão com irmão, você marca assim. Você faz um risquinho entre os irmãos mostrando que eles tiveram um casamento, tá? Bom, mas vamos voltar aqui para a matéria. Os padrões de herança, isso quer dizer, essas regras que governam a herança genética, podem ser padrão de herança dominante ou padrão de herança recessivo. Rafael, qual que é a diferença entre eles? Meu filho, cachorro, se desse para a gente resolver o problema deles, o negócio era encapar o bico do bullying, né? Mas não tem jeito em castrar, porque cachorro de rua é pior que coelho. Mas vamos voltar aqui. Padrão de herança dominante, olha aí, gente, dominante. No dominante, o indivíduo que é doente, ele tem que ter o alelo dominante. Então, o indivíduo doente ou é azão, ou é azinho. E o indivíduo que é saudável, que é normal, quando o padrão de herança é dominante, ele é azinho. Quando o padrão de herança é recessivo, vai ser o quê, gente? O contrário. E aí, então, o indivíduo doente, ele vai ser azinho, e o indivíduo saudável vai ser ou azão, ou azinho. Rafael, beleza, a gente entendeu. Quando o padrão de herança é dominante, o doente, o afetado, ele é azão, ou azinho. Ele tem alelo dominante. E o saudável, aquele que não tem nada, é azinho, ele é recessivo. Quando o padrão de herança é o recessivo, aí troca. O doente é que é
o homozigoto recessivo, e o saudável pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto. O conceito a gente já entendeu, Rafa, mas como é que eu vou olhar para o heredograma e vou descobrir que o padrão de herança é dominante ou que o padrão de herança é recessivo? Você lembra, Yuri, qual que é a principal diferença no heredograma quando a gente está olhando e quer descobrir se é dominante ou recessivo? Explico de novo, Gustavo, mas deixa eu ver se o Yuri vai responder aqui primeiro. O salto de gerações, mas tem uma outra coisa muito importante. O que mais? Esqueceu, né? Então vamos lá de novo. O Gustavo, presta atenção, já que você teve dificuldade. Padrão de herança é o conjunto de regras que governam a transmissão de uma característica de uma geração para outra. O que isso quer dizer? Do pai para o filho, do filho para o neto, do neto para o bisneto, tá? Por isso chama padrão, são regras. E tem dois padrões que a gente vai estudar: dominante e recessivo. O padrão dominante é o quê? Quando o padrão de herança daquela doença é dominante, os indivíduos doentes, eles têm que ter o alelo dominante. Pode ser dois dominantes, homozigoto dominante, ou heterozigoto, um dominante e um recessivo. Nesse caso, se o padrão de herança é dominante, este indivíduo será doente. Enquanto que, nesse caso, os indivíduos saudáveis, o que não tem nada, eles são homozigotos recessivos. Mas existem outras características, Gustavo, outras doenças que têm um padrão de herança diferente, que é o que a gente chama de padrão de herança recessivo. E aí nelas, Gustavo, o negócio é o contrário. Nessa doença, o doente é o homozigoto recessivo e o saudável é que pode ser homozigoto para o alelo dominante ou heterozigoto. Tá? Apesar de eu ter usado as mesmas letras, Gustavo, eu estou falando de duas doenças diferentes. Uma que tem padrão de herança dominante e outro que tem padrão de herança recessivo. Entendeu, Gustavo? Então vamos lá. Voltando, como que a gente diferencia, olhando o heredograma, se eu estou falando de padrão de herança dominante ou recessivo? Observe essa situação aqui. Eu tenho pais normais ou afetados, pessoal? Olha aqui a colinha. Normais. Muito bem. Então, pais normais estão tendo um filho aqui. Esse filho é o quê? Tem um filho doente. Não, Gustavo, não é aleijado. Não é, a gente não usa esse termo. Tire isso da sua cabeça. Afetado,
doente é o termo correto. Se você escrever isso aí na prova, eu vou tirar ponto seu, tá? Então, vamos lá. Esse filho deles aqui é afetado, é doente, ok? Bom, quando você tem esse tipo de situação aqui, pessoal, presta muita atenção. Pais normais tendo filho afetado, você tem um indicativo que a doença é padrão recessivo. Então, toda vez que aparece pais normais tendo filho afetado, muito provavelmente a doença é recessiva. E aí, aparece nesse tipo de situação o que os meninos falaram de salto de gerações. Que é o quê? Vocês estão vendo que a geração 1 aqui, a primeira, não tem ninguém doente? E a segunda geração apareceu alguém doente? Isso que é o salto de gerações. Tem doente numa geração, não tem doente na outra. Tem doente numa geração, não tem doente na outra. E assim sucessivamente. Ok? Então, essas são as características de uma doença que tem padrão de herança recessivo. Geralmente, pais normais com filho doente e tem salto de gerações. Uma geração não tem doente, a próxima tem. Se tivesse uma outra aqui, provavelmente não ia ter, tá? Só para completar, vamos colocar os genótipos. Se esse indivíduo é doente, ele é azão, azinho ou azinho. Esse aqui. Muito bem, Álvaro. Ele é azinho. Esses aqui são normais. Então, eles podem ser o quê? Pode ser azão, mas também pode ser azinho, tá? Ô Álvaro, lembre-se que pode ser os dois. Só que, vocês concordam comigo que um azinho desse aqui veio do pai e o outro azinho veio da mãe? Então, a gente agora sabe que essa mãe e esse pai são o quê? Heterozigotos. Eles mandam um azinho para o filho, que nasce doente, né, Gustavo? Mas como eles têm pelo menos um azão, eles são saudáveis. E esse daqui, Rafael, esse daqui a gente não tem como saber. A gente sabe que ele é azão alguma coisa. Pode ser azão ou azinho. Então, vocês entenderam que pais normais com filho afetado indica que o padrão de herança é recessivo. E aí, quando você descobre isso, você na hora mata. Os doentes são azinho e os saudáveis podem ser azão ou azinho. Rafael, como é que eu faço para saber? Você tem que olhar os pais e os filhos. Quando não tem jeito de descobrir, a gente deixa assim, tá? Se um dos pais fosse azão, ainda ia ter um filho? Não. A gente só sabe que os pais não são azão, Yuri, por causa desse filho. É esse filho que revela que eles são azinho, tá? Álvaro, manda sua pergunta. Se esse cara aqui, o Rodrigo, se casar, aí a gente tem que ver com quem que ele se casa. Por exemplo, vamos supor que ele case com outra afetada. Você concorda comigo que nesse casamento aqui, 100% dos filhos vão ser azinho e vão ser afetados? É uma situação. Se ele casar com uma mulher normal, aí depende. Se ela for azão, todos os filhos aqui vão ser o quê? Azinho dele com azão dela, heterozigoto. Ou seja, todos os filhos são normais. Se ele casar com uma mulher normal, heterozigota, vocês podem fazer o cruzamento aqui daquele jeitinho que eu expliquei, mas eu já vou adiantar porque eu sei essa conta. Metade dos filhos vai ser azinho normal e metade dos filhos azinho afetada. Ok, Rodrigo? Então, respondendo a sua pergunta, depende com quem ele casa, tá? O Álvaro perguntou, se o filho nasceu doente, significa que um dos pais teria chance de ter o problema também? Depende. Pode ser que sim. É o que eu acabei de explicar aqui. Se esse cara doente casa com uma doente, todos os filhos são doentes. Se esse cara doente casa com uma saudável, depende de qual que é o genótipo dela. Pode nascer doente ou não. Esse tipo de questão, gente, você tem que analisar todos os indivíduos do heredograma para responder esse tipo de pergunta, igual o Rodrigo fez e o Álvaro fez. São perguntas que vão ser feitas nas questões da lista e da prova. Tá bom, Álvaro?
Tem, Júlio. Sabe aqueles exames que a gente faz lá no laboratório, dos géis que você acompanhou durante aquele estágio que você fez lá com a gente? São formas da gente ver os genótipos. Lembra da beta-caseína, que tinha um A1 e um A2? Aí, ó, são os alelos, tá bom? O genótipo, Álvaro, pela terceira vez hoje, é o par de alelos que o indivíduo tem. E esse par de alelos, as letrinhas, o par de letrinhas, determina o fenótipo. Aqui agora a gente está falando de doença. Então, o par de letrinhas determina se é doente ou saudável. Se o padrão é recessivo, azinho, azinho, doente. Azão, azão ou azão, azinho, saudável. E daqui a pouco a gente vai ver o dominante. Sim, Álvaro, as letrinhas. Isso, Yuri, as fitinhas que a gente dá o nome de bandas são os genótipos, beleza? A gente vê o DNA dos genótipos. Bom, gente, para concluir e eu ir jantar, que eu ainda não jantei. Vamos lá. Quando o padrão de herança é dominante, vou mostrar para vocês como é que é. A gente tem assim, ó. Esse tipo de situação, você está vendo que um filho doente sempre tem um pai ou a mãe ou os dois doentes. Nesse tipo de situação aqui, pessoal, a gente fala que o padrão de herança é dominante. E aí, nesse caso, observem que não tem salto de gerações. Todas as gerações vão ter indivíduos doentes, indivíduos afetados. Olha como que é diferente o jeitão desse heredograma, pais normais com filho afetado, para esse heredograma, onde o indivíduo doente, o afetado, sempre tem um pai ou uma mãe, ou os dois afetados também, ok? Bom, nesse caso aqui, o padrão de herança é dominante. Então, presta atenção. Um indivíduo doente, no padrão de herança dominante, sempre tem o pai ou a mãe ou os dois doentes. E por causa disso, não tem salto de gerações. Todas as gerações vão ter indivíduos com a doença, vão ter indivíduos afetados. Como eu disse, quando o padrão de herança é dominante, os indivíduos agora saudáveis são homozigotos recessivos e os indivíduos doentes podem ser homozigotos dominantes ou heterozigotos. Então, eu sei que aqui eu tenho indivíduos saudáveis. Ó. Então, todos eu sei que são homozigotos recessivos. Eu sei que esse daqui, ele tem azão, porque ele é doente. E esse daqui tem azão, porque ele é doente. Mas aí, olha como que vocês têm que analisar. Esse daqui, um azinho dele veio da mãe. O outro azinho dele tem que ter vindo de quem? Do pai. Então, esse pai não pode ser azão, azão. Ele tem que ser o quê? Azão, azinho. Mas se tem um azão, ele já é doente no padrão de herança autossômico dominante, tá? Esse filho aqui, ele é doente, ele tem um azão. Mas como a mãe dele é normal, ela mandou para ele um azinho. Então, ele é azão, azinho, tá? Então, bateu o olho no heredograma. Pai normal, mãe normal, com filho doente, padrão de herança recessivo. Aí você vai usar essa colinha aqui. Bateu o olho no heredograma. Todo indivíduo doente tem pelo menos um pai, ou a mãe, ou os dois doentes. Aí você sabe que o padrão de herança é dominante. E aí você usa essa colinha aqui. E aí vocês vão calcular as probabilidades de acordo com a questão, tá? Perguntas aqui que vocês fizeram. Como o pai é doente, aí os filhos do sexo masculino vai ser doente também, feminino pode ser doente? Sim, Álvaro. Aqui essas doenças genéticas afetam igualmente homens e mulheres. Então, ser homem ou mulher não tem nada a ver com ser doente ou não. Vai ter doença, Álvaro, que nós vamos estudar depois da prova que vocês vão fazer, que vai ser relacionada ao sexo. A chance de ser doente é maior no homem do que na mulher. Vai ter doença que só vai afetar homem. Tá? Então, hoje, nós estamos estudando doenças genéticas que não tem nada a ver com sexo. Então, afeta igualmente homens e mulheres. Beleza, Álvaro? O Yuri perguntou, o senhor sabe uma doença recessiva e uma dominante? Bom, a recessiva, que a gente geralmente usa, o Álvaro, é
o albinismo, né? Que é uma característica genética onde a pessoa não tem melanina nenhuma na pele. As pessoas albinas, elas são afetadas, então elas são azinho azinho. Tanto é que eu até falei na aula que o albinismo, da gente falar tanto, albinismo começa com A, por isso que a gente usa tanto o azão e azinho. Como doença dominante, a gente tem a polidactilia, que são as pessoas que têm dedos a mais nas mãos. Beleza, ô Yuri? Lá no slide da aula, no último tópico, Yuri, eu coloquei vários exemplos, tá? Depois você dá uma olhada lá. Gente, ficou mais claro agora. Ô, Gustavo, você que falou que não estava entendendo nada, deu para pegar uma ideia? Álvaro também. Hilário que chegou mais no finalzinho, deu para pegar alguma coisa? Jeandan, João, o Rodrigo. Me dá um retorno aí, deu para entender? Quando vocês vão falando, eu vou olhar aqui o nome da doença que o Rodrigo mandou, só para eu conferir, tá, Rodrigo? Deixa eu achar aqui. Rodrigo, manda de novo aí o nome, não estou conseguindo copiar, não. É síndrome Ifalmeni. Deixa eu ver se eu... Ifalmeni. Deixa eu ver agora se eu consigo. Síndrome Ifalmeni. Síndrome Ifalmeni. Vamos ver. Não, não é assim que escreve, não. É Lifraumeni. É Li-Fraumeni, tá? O Rodrigo, ela é autossômica dominante, tá? Então, é o caso que a gente estava vendo ali no final, tá? Vou ler só rapidinho aqui para você. A síndrome de Li-Fraumeni é uma síndrome rara, dominante, caracterizada por múltiplos casos de alguns tipos de tumores primários de início precoce, que incluem sarcomas ósseos e de tecidos moles, câncer no tórax cerebral, leucemia e tumores adrenocorticais infantis, tá? Então, o Rodrigo, voltando aqui, a síndrome de Fraumeni, ela tem esse tipo de herança. Então, os indivíduos afetados ou vão ser homozigotos dominantes ou heterozigotos, e os indivíduos normais vão ser homozigotos recessivos. Então, o caso que você perguntou cai na síndrome dominante. Beleza? Pessoal, então assim, o que eu tinha para falar com vocês era isso, tá? Eu reforço que eu não falei a matéria toda. O Yuri, que chegou a acompanhar todas as aulas, sabe, pode dar um depoimento aí rapidinho no bate-papo. Eu falei muito mais coisa nas aulas que eu passei, tá? Mas aqui eu consegui dar um apanhado geralzão para vocês da matéria de genética. Eu sugiro que vocês agora que entenderam o basicão, corram atrás de ver o resto da matéria, deem uma olhada nas videoaulas, no resumo, tem aquele monte de cálculo que eu não entrei muito, né, Yuri? Porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo e assim, o objetivo era dar uma norteada em vocês. Mas, por favor, façam os exercícios, vejam as videoaulas. Faltou mais a parte dos cálculos, tá, ô, Júlio? São as questões de probabilidade. Eu dei aqui os conceitos, agora vocês têm que pegar os conceitos e levar para os problemas para poder fazer os cálculos e conseguir resolver a prova, tá bom? Pessoal, façam a prova com tranquilidade. Depois que eu corrigir as provas, se tiver muito ruim, a gente volta a conversar e ver o que dá para fazer. Beleza? Qualquer coisa me procurem no bate-papo. A prova é até sábado, tá, Álvaro? Pelo amor de Deus. Até sábado, 11h58, tem que fazer a prova, tá? E outra coisa, a lista de exercícios e as perguntas resumo é até sexta-feira, tá? Era para ser terça, mas eu estou muito bonzinho com vocês, estendi o prazo até sexta. Então, por favor, não deixem de entregar. Beleza? Estudem, galera. Eu sei que vocês estão trabalhando, eu sei que vocês estão tocando a vida, mas vocês têm que formar. Então, vamos estudar para ver se vocês conseguem formar
desse jeito. Tranquilo? Qualquer coisa me procurem, seja pelo bate-papo, seja no fórum, que a gente está aqui para ajudar vocês. Até mais, boa noite, se cuidem. Fui.